Fala, pessoal! Nesse vídeo eu vou explicar, linha por linha, o CSS que eu fiz para montar essa interface de sistema escolar, com menu lateral que abre e fecha, submenus em acordeão e troca de conteúdo, tudo isso sem uma linha de JavaScript. Vamos começar do topo. A primeira coisa que eu fiz foi um reset básico. Eu selecionei todos os elementos da página com o asterisco e apliquei box sizing, border box. Isso é importante porque, por padrão, quando você coloca um padding ou uma borda em um elemento, o navegador soma esse valor à largura que você definiu, e o elemento acaba ficando maior do que você esperava. Com o border box, o padding e a borda passam a ser contados dentro da largura total, então o tamanho fica sempre previsível. Logo em seguida eu zerei a margem do HTML e do body, porque os navegadores, por padrão, colocam uma margenzinha ao redor da página. Isso cria aquele espaço branco chato nas bordas que a gente sempre quer tirar. Depois disso eu parti para o layout principal, que fica todo no body. Coloquei um image sem VH para garantir que a página ocupe pelo menos a altura inteira da tela, mesmo que o conteúdo seja curto. Transformei o body em um grid com display, grid, e definido as colunas, a primeira fixa em 250 pixels, que é onde fica o menu lateral, e a segunda com um FR, que ocupa todo o espaço restante. Nas linhas eu fiz 100 pixels para o cabeçalho, uma linha flexível para o conteúdo do meio, e 50 pixels para o rodapé. Para organizar tudo isso de forma visual, usei o grid template areas, dando apelidos para cada região, cabe para o cabeçalho, menu para o menu, PRN para o conteúdo principal e load para o rodapé. Repara que tanto o cabeçalho quanto o rodapé aparecem repetidos nas duas colunas, cabe e load. Isso significa que eles atravessam a largura toda da página, enquanto a linha do meio fica dividida entre menu e PRN. Também coloquei uma transition no grid template columns, com duração de 0,3 segundos, e essa transição vai ser importante mais para frente, quando o menu abrir e fechar de forma animada. Depois disso, é só uma questão de encaixar cada tag HTML na área correspondente. O header vai para cabe, o azid vai para main, o main vai para PRN e o footer vai para load. Com a estrutura pronta, parti para o visual de cada bloco. O header ganhou um fundo azul escuro, texto branco, e usei display, flex com align items, center para centralizar o texto sistema escolar verticalmente, além de um espaçamento lateral de 24 pixels. O azid, que é o menu, ficou com um fundo quase preto e texto branco. O main ficou com um fundo cinza clarinho e um padding de 30 pixels ao redor de tudo. E o footer ganhou um fundo cinza escuro, com o texto centralizado tanto na horizontal quanto na vertical, usando flex de novo, além de um tamanho de fonte um pouco maior e em negrito. Agora vem uma parte interessante, que é como eu fiz o menu abrir e fechar. Lá no HTML, dentro do azid, existe um checkbox escondido com o id toggle drawer, e um label apontando para ele com o texto menu. Eu escondi esse checkbox com display none, porque ele não precisa aparecer visualmente, só precisa existir para guardar um estado de marcado ou desmarcado. E aqui entra o truque principal. Eu escrevi uma regra body, azid toggle drawer, checked. O as é uma pseudo-classe do CSS que permite selecionar um elemento pai baseado em algo que existe dentro dele. Então essa regra está dizendo, se dentro do body existir um azid que contenha esse checkbox marcado, aplique este estilo ao próprio body.
E o estilo que eu apliquei foi justamente mudar a primeira coluna do grid para 0 pixels. Ou seja, quando o checkbox é marcado, a coluna do menu encolhe até sumir. E como o body já tinha aquela transição que eu configurei lá atrás, essa mudança acontece de forma suave e animada, não de um jeito abrupto. Continuando dentro do AZID, eu usei alinhamento de CSS, que é escrever uma regra dentro da outra para não precisar repetir o seletor Py toda hora. Coloquei position relative no AZID, que serve como referência caso algum elemento filho precise se posicionar de forma absoluta em relação a ele. A div de classe content, que envolve a lista do menu, recebeu overflow clip. Isso é importante porque, quando a coluna do menu encolhe para 0 pixels, sem esse corte o texto do menu vazaria visualmente para fora da área durante a animação. Também estilizei o label do botão menu, ele virou um botãozinho azul, com padding, cantos arredondados, cursor de mão ao passar o mouse, texto em negrito, e uma transição de 0,2 segundos para quando o mouse passa por cima, momento em que o azul fica um pouco mais escuro. Depois entrei na parte da lista do menu propriamente dita. Primeiro removi os marcadores padrão de lista, as bolinhas, com list style, nome, e zerei margens e paddings padrão de URL. Em seguida recoloquei um padding de 10 pixels só na lista mais externa, e dei um espaçamento de 8 pixels entre os itens principais, que são professores e alunos. Cada um desses itens tem um label que envolve um checkbox escondido, e eu fiz esse label ocupar a linha inteira com display block, para que o clique funcione em qualquer ponto do texto, não só exatamente em cima da palavra. No over, esse label ganha um fundo branco bem transparente, só para dar um feedback visual discreto. Aqui eu também usei um pseudo-elemento, before, para colocar uma setinha antes do texto de cada item, apontando para o lado, como um triângulo pequeno. E usei de novo as, para dizer que, quando o checkbox escondido dentro daquele label estiver marcado, a seta muda de direção, passando a apontar para baixo. Isso dá uma pista visual de que aquele item está aberto. E a parte que realmente faz o submenu abrir e fechar é a seguinte: eu peguei o que vem logo depois do label, usando o seletor de irmão geral, que é o tio, e apliquei MaxEdit 0 com overflow, e then, escondendo esse submenu por padrão. Quando o checkbox correspondente está marcado, uma segunda regra aumenta esse MaxEdit para 250 pixels, revelando o submenu com uma transição suave. Eu usei MaxEdit em vez de simplesmente esconder e mostrar o elemento, porque animar a altura de um elemento com CSS puro não funciona bem quando a altura é automática, então o truque é dar um valor máximo grande o suficiente para caber o conteúdo. Por fim, os itens de segundo nível, que ficam dentro desses submenus, como perfil e dashboards, recebem um texto em cinza claro, e no over ficam brancos com um fundo bem sutil também. A última grande peça do quebra-cabeça é como o conteúdo principal troca de seção, funcionando como se fossem abas de navegação. Cada seção dentro do menu tem um input do tipo radio, escondido, com um nome em comum, toggle section, e um ID único para cada seção, tipo section professor perfil ou section aluno notas. Eu estilizei essas seções como cartões brancos, com cantos arredondados, uma sombra suave por baixo, largura máxima de 900 pixels e centralizadas horizontalmente. Dentro delas, o título ficou azul com uma linha divisória embaixo, e o parágrafo ganhou um espaçamento maior entre as linhas para facilitar a leitura. E aqui está o pulo do gato de tudo. Eu escrevi uma regra dizendo que toda seção que contenha esse input de rádio deve começar escondida,
usando de novo as. Mas logo depois, escrevi outra regra dizendo que, se o input dentro daquela seção específica estiver marcado, ela deve aparecer. Como todos esses rádios compartilham o mesmo nome, o navegador já garante sozinho que só um deles pode estar marcado por vez, exatamente como um grupo de perguntas de múltipla escolha. Então, na prática, só a seção cujo rádio está marcado aparece na tela, e todas as outras ficam escondidas automaticamente. E o detalhe final que fecha essa mágica toda é a ligação entre o menu lateral e essas seções escondidas no meio do conteúdo. Repara que os labels dentro do submenu, como o que tem o texto perfil, tem o atributo for apontando para o id de um input de rádio que está lá dentro do menu, longe fisicamente dele no HTML. Isso funciona porque, em HTML, um label com o atributo for consegue marcar um input em qualquer lugar do documento, não precisa estar do lado dele. Então quando você clica em perfil no menu, isso marca o rádio escondido daquela seção específica lá no conteúdo, e o CSS que eu expliquei antes detecta esse estado marcado e mostra a seção correspondente, escondendo automaticamente todas as outras. No final das contas, o sistema inteiro de abrir menu, expandir submenu e trocar de conteúdo funciona só com checkboxes e rádios escondidos combinados com as e checked, sem precisar